porque 4 homens que estavam no período de saidinha temporária foram presos em flagrante por violência doméstica em cidades diferentes do interior de São Paulo. A Camila Yunes participa com a gente, tem mais detalhes e informações sobre esse caso também. Oi, Camila, bom dia para você. Oi, Nonato, muito bom dia para você, para Paula, bom dia a todos que estão com a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, notícia triste, né? Quando a gente vem falando bastante sobre violência doméstica e esses 4 casos que foram registrados aqui no estado de São Paulo durante esse período da saidinha. Esses casos aconteceram nos municípios de Sumaré, Pirangi, Nova Odessa e também em Cândido Mota. Lá em Sumaré, um homem de 29 anos, ele arremessou uma pedra contra a companheira ali durante uma discussão. Eles estavam em casa e fez ameaças a ela com uma faca. Ele chegou a fugir de casa, depois voltou e neste momento ele foi detido pelas autoridades. Um outro caso lá em Pirangi, um homem de 43 anos foi preso após ameaçar a companheira para obter dinheiro. De acordo com o governo do estado, a companheira disse que ele queria o dinheiro para comprar drogas. E aí, portanto, as autoridades também detiveram este homem e apreenderam uma faca no local. Lá em Nova Odessa, um homem que estava preso, estava cumprindo pena por roubo e saiu, durante esse período da saidinha, ele foi até o hospital em que a ex-companheira estava e fez ameaças a ela. Antes de chegar até o hospital, ele chegou a ligar para a ex-companheira, fazendo ameaças de morte e também ameaçando retirar a guarda da filha do casal. Ele também foi detido pelas autoridades. E lá em Cândido Mota, o último desses 4 casos aí que foram anunciados pelo governo do estado, um homem foi preso após se envolver em uma ocorrência de agressões e ameaças e resistência à prisão. Esse homem tentou invadir uma chácara de um casal e esse casal tentou impedir o roubo e aí ocorreram várias agressões. A polícia também deteve este homem, então todas essas pessoas aí, todos esses homens foram detidos pelas autoridades, estão à disposição de justiça e aguardando a audiência de custódia. E as vítimas foram orientadas aí a pedir aquela medida protetiva como está prevista na Lei Maria da Penha. Claro que a gente fica muito triste, de informar, de dar essas notícias falando aí de violência doméstica, de violência contra a mulher, porque é algo cada vez mais latente que vem ganhando muita repercussão e a gente traz agora estes casos, essas pessoas que saíram durante esse período de saidinha, mas que foram detidas aí pelas autoridades, Nonato. É isso, Camila Yunes, trazendo essa atualização para a gente. Muito obrigado, viu, Camila? É assunto para a gente ouvir também José Maria Trindade e a Deise Ciocari nesse tema. O Zé Maria, quando a gente vê essa história da saidinha, e aí muita gente diz, não, tem que proibir a saidinha porque esses casos podem se tornar reincidentes. Por outro lado, é uma possibilidade de iniciar uma reinserção do preso na sociedade. Difícil achar aí um ponto de equilíbrio para isso tudo, né, Zé? Se bem que, de acordo com as autoridades, normalmente é minoria essa reincidência do crime durante a saidinha, né? Pois é, uma temporada de horror para alguns e principalmente para alguns familiares, que estavam distantes de agressores em família. Mas a legislação brasileira ela tem uma filosofia de recuperação, ou seja, qualquer que seja a condenação, ele vai voltar. Não existe a pena perpétua e nem sentença de morte no Brasil, né? Legal, sentença legal. Existem outras sentenças de morte, mas legal. Então, num determinado momento, o preso vai ter que voltar à sociedade. Daí esse arcabouço de fazer adaptação. Essa adaptação, ela deixa sequelas e efeitos colaterais, sim. É minoria, mas essa minoria grita e fala muito alto exatamente nesse processo. Olha, além de ser a minoria, quando o preso chega nessa condição de ter a saidinha, ele está com o pé fora da cadeia. Para você ter uma ideia de como uma ocorrência dessa atrasa a vida do sentenciado, do preso ou do condenado. Porque aí ele volta para o regime fechado. Ele, para ter direito à saída, ele tem que estar no semiaberto. Olha só. Semiaberto, então ele já está lá na frente da progressão. E aí, se ele comete crimes e tal, ele volta para o regime fechado. Eu conversava com o então presidente da Comissão de Segurança Pública, o coronel Alberto Fraga, que era aqui do Distrito Federal,
profundo conhecedor, ele me dizia o seguinte, que muitos que vão para a saída levam encomendas dos que estão presos e ele tem que executar. Alguns não voltam porque não executaram as encomendas e, se voltarem para a cadeia, serão mortos. Para se ter uma ideia de como o sistema carcerário no Brasil está doente, está danificado. Em falando de segurança pública, a atuação poderia começar no domínio das populações carcerárias, como dizem os defensores dos direitos humanos, né? O Deise, a saidinha ela é vista como uma oportunidade de ressocialização, de reintegração social, mas principalmente nessa época do ano a gente sempre vê casos, né, desses indivíduos cometendo crimes. Eu vou na linha do Nonato, como que acha um equilíbrio para essa ressocialização desses presos, que de fato poderia ser algo positivo, e o combate para que esses presos, esses detentos não cometam crimes? Paula, essa tentativa de ressocialização, na verdade, é um retrocesso civilizatório. Porque a partir do momento que você libera 32 mil presos, como se fosse uma festa de fim de ano, você está terceirizando a responsabilidade moral para a sociedade, que vai ter que lidar com isso. No último ano, 3 mil presos não retornaram. Tá? Então, foram considerados foragidos da justiça. Isso poderia começar a pensar em ser resolvido, e é muito ilusório isso, se houvesse controle e efetividade por parte do Estado. Mas a partir do momento que você libera 32 mil pessoas para uma festa de fim de ano, você, além de terceirizar essa responsabilidade, você não faz aquilo que o Estado deveria fazer, que é controle. Então, para mim, isso não passa de um retrocesso civilizatório, de uma irresponsabilidade do Estado, e para variar, quem paga a conta somos todos nós.